Então, gente, muito boa tarde. Nós estamos mais uma vez reunidos aqui no ano de 2020. Essa será a nossa última palestra, ministrada pela professora Tereza, que já tem extensa experiência na indústria do petróleo. Ela vai nos agraciar com uma palestra com o título Tensoativos aplicados à indústria do petróleo. Então, professora Tereza, muito obrigado. Nós vamos ficar super atentos. Estamos aqui registrando a sua palestra e eles vão emitir um relatóriozinho que vai ser o último, né, acerca da sua palestra. Depois a gente pode compartilhar, tá bom? Então, por favor, faça a sua participação. Obrigada, professor Oswaldo. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim? Bom, obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui hoje apresentando esse resumo de trabalhos na área de tensoativos aplicados à indústria de petróleo. Durante, não vou dizer muitos anos, 42 pelo menos, nós temos o Laboratório de Tecnologia de Tensoativos, que nós tivemos vários tipos de atividade e de colaborações com outros laboratórios. Por exemplo, o Laboratório de Tensoativos tem com o Laboratório de Petróleo e Gás, no PEG, processo de separação, eletroquímica e corrosão, membranas e colóides, fotoquímica e equilíbrio de fase, e o Laboratório de Ciência e Engenharia de Petróleo da UFPA, que é uma recente colaboração que nós estamos fazendo. Durante esse período, nós trabalhamos na área de petróleo, na área de meio ambiente, processo de separação, sistemas interfaciais, polímeros, termodinâmicas e produtos naturais. Ou seja, quando eu falo produtos naturais, a gente desenvolveu novos fármacos que foram testados a sua eficiência utilizando sistemas microemocionados, nanoemocionados ou soluções de microemoção. Para vocês verem as vastas áreas de aplicação dos tensoativos. Nessa nossa apresentação hoje, nós vamos concentrar na área de petróleo, que vocês vão ver que vai ter ligações com o meio ambiente e outras áreas também. Bom, a cadeia produtiva do setor de petróleo, todos vocês já estão sabendo, né? Começa na prospecção, perfuração, produção, aí depois você tem a injeção para a recuperação secundária, porque chega um ponto que o petróleo não sai mais com a mesma pressão anterior e é necessário a utilização de métodos de recuperação que eles chamam secundários. Aí você separa o óleo e o gás e vão para os oleodutos que vão para as refinarias e obtém insumos para a petroquímica. Então tem as plantas de gás natural e tem o gás natural, solventes, combustíveis industriais, gasolina, querosene, óleo combustível. E aí depois nós temos os outros tipos de indústria, plástico, fibras sintéticas, fertilizantes, detergentes. Então vocês veem que a cadeia produtiva do setor de petróleo é muito grande. Porém, a gente tem que ter cuidado com a questão do uso de combustíveis fósseis, principalmente com relação à eficiência energética, a gestão de emissões de efluentes e resíduos, o uso de energias alternativas ou renováveis e a mitigação da mudança climática. Ou seja, são processos que a gente tem que desenvolver e ter cuidado para evitar que o uso desses combustíveis fósseis prejudique algumas dessas áreas citadas. O desenvolvimento de tecnologia é que nos leva a isso. Como? Desenvolvendo motores mais eficientes, sistemas de transmissão mais eficientes, ligas de aço e alumínio mais leves e altamente resistentes, melhores pneus, motores híbridos e combustíveis mais limpos. Então, como se dá essa evolução? Você tem os derivados de petróleo, mas você quer ter uma sustentabilidade, ou seja, você quer ter o desenvolvimento na área petrolífera, mas, ao mesmo tempo, os cuidados com o meio ambiente. Então, com isso,
foi se incorporando também a utilização do gás naturais e das energias renováveis em busca dessa sustentabilidade. E como é que essa agenda positiva de sustentabilidade funciona? Otimizando as condições de produção e utilização de fontes de energia tradicionais e viabilizando... Eita, tá chovendo aqui, peraí. Só um minuto, que começou a chover. Eu estou no meio da rua, peraí. Desculpa, porque eu estava na área e começou a chover. E viabilizando novas fontes de energia ambientalmente mais amigáveis, ou seja, essa é uma agenda positiva, indo para a sustentabilidade. E os combustíveis fósseis, a ecoeficiência deles é um resultado dos resultados sobre os impactos que eles causam ao meio ambiente. E isso passa pela conservação dos recursos naturais e pela redução dos impactos ambientais. Maior oferta de gás natural, vocês podem observar aí, ela cresceu desde 2013 até agora 2020, ela teve um crescimento muito grande, e isso é interessante, e a tendência é crescer ainda mais, porque o gás natural ele é menos poluente do que outros tipos de combustíveis. Bom, e onde entra tensoativos e suas aplicações? Primeiro, porque, como eu não sei se todos aí sabem o que é um tensoativo, eu resolvi fazer um pequeno resumo do que é o tensoativo. Então, o que é um tensoativo? Tensoativos são moléculas anfifílicas que possuem sua estrutura uma parte polar, que a gente chama de cabeça polar hidrofílica, e uma cauda apolar, que se chama cauda hidrofóbica. E eles têm como propriedade a baixar a tensão superficial ou interfacial, capacidade de formar agregados moleculares, e são classificados em iônicos, não iônicos e anfóteros. Mas essa ação interfacial é que dá o maior poder nas suas aplicações. E o que é uma microemulsão? Uma microemulsão é um sistema termodinamicamente estável de fluidos immiscíveis, formados em geral por uma mistura de óleo, que pode ser um solvente orgânico, um óleo vegetal ou próprio petróleo, a água, que é a base polar, um tensoativo e, se necessário, um potencioativo. Por que um potencioativo? Insolubilidade suficiente na água ou no óleo para poder formar essa mistura que é termodinamicamente estável, transparente, translúcida. Então, às vezes não é possível. Então, se usa um potencioativo como um auxiliar para a obtenção das microemulsões. E essas microemulsões, elas são formadas de micelas diretas, quando a fase, digamos, mais preponderante, a fase polar é a água, inversa, quando essa fase de maior concentração é um solvente orgânico, e você obtém microemulsões do tipo óleo em água ou água em óleo. O INSO, ele classificou os sistemas de equilíbrio de microemulsões em 4 tipos de equilíbrio. O INSOR 1, que é uma microemulsão em equilíbrio com a fase óleo. O INSOR 2, que é uma microemulsão em equilíbrio com a fase aquosa. O INSOR 3 é uma microemulsão em equilíbrio com a fase oleosa e aquosa. E a própria microemulsão, que é uma única fase, que a gente chama pseudofase heterogênea, mas você não vê a distribuição a olho nu, você vê uma fase totalmente transparente, e você também pode conhecer pela estabilidade termodinâmica. Como é que a gente representa os sistemas microemulsionados? A gente pode usar os diagramas ternários, se eu tiver tensoativo, água e óleo, ou os pseudoternários, quando eu tenho uma mistura de potencioativo e tensoativo fixa,
é uma concentração inicial fixa, e água e óleo. E aí você tem a formação de microemulsão. Aqui, por exemplo, às vezes é 1 ISOR1, às vezes você tem 1 e 3, aqui é 1 ISOR1 também, então depende, e você tem condições de determinar isso por titulação, que normalmente a gente pesa as quantidades, e você determina os pontos onde você tem microemulsão ou outro tipo de sistema de Wilson. Bom, as principais propriedades das microemulsões estão no tamanho das gotículas, que variam de 10 a 200 nanômetros. Isso é um dado que varia muito de bibliografia para bibliografia, mas elas são microgotículas. Elas estabilizam componentes immiscíveis, têm alta estabilidade, baixa tensão superficial da fase de espécie. Então, e vamos lá. E os tensioativos aplicados à indústria de petróleo? Nós tivemos a oportunidade, não vou ter como detalhar tudo, porque senão ia passar a tarde todinha aqui, mostrar todas as aplicações que a gente já viu. Inicialmente, a gente trabalhou na área de lubrificantes, com novas formulações, utilizando inibidores de corrosão. Essas novas formulações sempre visando a questão ambiental, usando óleos vegetais, usando ésteres, usando o próprio petróleo, mas em menor quantidade, e podendo ser em fase de microemulsão. Os novos antioxidantes, também usando antioxidantes naturais, e inibidores de corrosão, tanto os inibidores convencionais, puros, como em sistemas microemulsionados, como os inibidores também em sistemas microemulsionados. O que se observou? Quando eu coloco um antioxidante, um inibidor em fase microemulsionada, a eficiência dele como inibidor e como antioxidante, ela aumenta muito, e dá um resultado excelente em termos lubrificante. Com relação ao meio ambiente, uma das nossas preocupações foi a questão do tratamento e reuso da água de produção ou água produzida. E o que é que essa água de produção tem de tão importante? Primeiro, ela tem uma quantidade formada na hora da produção que é muito grande, muito grande. E produzida em grande quantidade, eles não têm como reutilizar do jeito que ela sai. Por quê? Porque normalmente essa água, ela vem poluída de óleo, que é o petróleo, e ela tem uma quantidade de minerais e sais minerais muito grande. Então, nós desenvolvemos diferentes trabalhos no tratamento dessa água, tirando metais, minerais, a partir daí, reutilizando em sistemas, por exemplo, de recuperação avançada, tá? Então, contidos nessa água, possibilidade tipo de atividade. O outro ponto é o tratamento de solo contaminado com petróleo. Você pode até dizer, mas o solo contaminado perto de um poço é muito pequeno. Nem tanto. Os solos próximos ao poço são razoavelmente grandes e são contaminados com óleo, com derrame, e tal, mas nós temos um problema maior ainda, que é o solo contaminado em postos de combustíveis. Por quê? Por diesel, a gasolina e etc. E, às vezes, tem vazamentos e esse solo começa a se contaminar e ir para o lençol freático. Então, existiu aqui no Rio Grande do Norte um trabalho do Ministério Público que exigiu que os postos de gasolina
vedassem melhor os contêineres de armazenamento e que o solo fosse fugiu ao contaminado. É muito grande e o número de utilizações são poucas. Então, nós desenvolvemos novos tipos de solubilizante de parafina e desenvolvimento de inibidores dessa formação, além do sistema de recuperação de produção. E que foi a questão da recuperação avançada. Como vocês sabem, nós temos a recuperação primária, que é a saída do petróleo pela pressão, que é uma pequena ajuda, às vezes, com injeção de água ou de vapor, e vem a recuperação avançada, que... Então, como foi que surgiu essa ideia? A gente começou injetando soluções de tensoativo. Sempre pensando na concentração que formava micelas ou não, e tentando usar trabalho injetando soluções de tensoativos, e tivemos recuperações de petróleo na faixa de 98%, 99%, mas ainda era considerado um método, digamos, que era caro. Mesmo sendo eficiente, era considerado um método caro. Então, a gente partiu para o estudo de injeção de microemulsões. Essas microemulsões, como vocês viram no diagrama, elas podem ser ricas em água, ricas em óleo, ou concentrações balanceadas de água e óleo. Mas a quantidade de tensoativo, normalmente, a gente chega a 15%, já é um bom valor de percentual. Só que 15% de tensoativo é considerado também um valor alto. Então, a gente resolveu trabalhar com as nanoemulsões. Como foi fazer esse trabalho? A gente pegou uma microemulsão que deu um bom resultado de recuperação avançada, pegou o ponto de microemulsão e começou a fazer uma diluição dessa microemulsão com água, até que ela continuasse com as mesmas propriedades. Que tipo de propriedade? Pequenas partículas, né, microgotículas ou nanogotículas, e continuassem com baixa tensão superficial e interfacial, e um poder solubilizante. Então, a gente aplicou essas nanoemulsões na recuperação avançada e tivemos resultados semelhantes aos da microemulsões, usando 1,5% de tensoativo em vez de 15%, por exemplo. Quer dizer, houve um ganho no custo-benefício muito grande quando se utilizou a nanoemulsão. Outros sistemas de microemulsão que a gente tem usado bastante são as microemulsões ácidas. Por quê? Os sistemas ácidos, eles são usados para retirar alguma obstrução na rocha e tentar fazer com que o petróleo saia com mais facilidade. Só que quando há injeção ácida, o ácido ele corrói tanto a rocha que ele forma caminhos preferenciais e nem sempre leva tudo que precisaria levar, porque ele formou um caminho preferencial. Quando se usa uma microemulsão ácida, você tem uma melhor passagem da solução pela rocha, sem formar caminhos preferenciais e levando o óleo que esteja em toda a superfície, desobstruindo os canais de uma forma mais homogênea. Então, o uso dessas microemulsões ácidas foi muito sucesso e realmente
deu uma eficiência muito boa com relação à recuperação do petróleo. Um outro sistema que é muito usado na recuperação de petróleo é o que eles chamam de sistema ASP. O que é o sistema ASP? É uma injeção de um álcali, ou seja, uma base, um tensoativo, que é um surfactante, e um polímero. Como é que eles fazem isso? Eles injetam um banco de álcali, esperam, depois eles injetam um banco de tensoativo, depois um banco de polímeros. E com isso eles carregam o óleo que tiver retido na rocha. Bom, mas imaginem você fazer isso em 3 etapas separadas. É um custo, é um tempo e a quantidade de produto é muito grande. Então, qual foi a ideia? A gente desenvolveu uma microemulsão que fosse alcalina, que tivesse tensoativo e polímero ao mesmo tempo. Por que o polímero é interessante? Porque você colocando o polímero na microemulsão, você aumenta a viscosidade e você carrega o óleo com mais facilidade de dentro do poço. Então, esse também foi um trabalho que realmente a gente conseguiu desenvolver e teve bastante sucesso no resultado final. E a gente também fez, já que eles usavam bancos de álcool, surfactante e polímero, a gente resolveu usar bancos dessa microemulsão, contendo álcool, surfactante e polímeros. Você injetava tipo 0,1 e depois injetava água. Aí você via que quando você injetava a microemulsão e depois injetava água, você conseguia carregar muito do petróleo que estava dentro. Então, foram desenvolvidos vários bancos de microemulsão e com ASP e com água e com outros tipos de solvente, e mostrou-se que realmente essa recuperação avançada era eficiente. Com relação ao gás natural, foi, digamos, um dos primeiros trabalhos que nós desenvolvemos, foi a desidratação por microemulsão, que era um problema, que o gás natural você não consegue tirar 100% da umidade, a gente conseguiu, e a dessulfurização. Tanto a desidratação como a dessulfurização do gás natural, o trabalho era tão inédito que foram depositadas patentes e foram as primeiras 2 patentes concedidas na UFRN. Ou seja, a gente tem essa satisfação, não sei se vamos vender alguma coisa no futuro, mas na realidade a satisfação de ver o trabalho ser reconhecido como inédito no mundo inteiro. Então, tanto a desidratação como a dessulfurização do gás natural foram as nossas 2 primeiras cartas patentes. E também a inibição na formação de hidratos no gás natural. Na área de produção, nós trabalhamos com gel de fraturamento, também sempre no mesmo sentido, o gel é uma composição meio complexa, mas a gente sempre tentando simplificar e, ao mesmo tempo, colocar todos os ingredientes, os componentes, em uma única fase, seja de microemulsão, seja de nanoemulsão, tanto no gel de fraturamento como nos fluidos de perfuração. E isso mostrou ser possível e economiza muito tempo, e depois, quando você termina, pelo fato de a água, eu simplesmente, por uma quebra da microemulsão, num sistema de ou 3, eu consigo separar os componentes daquele tipo de fluido ou gel. Então, foi um outro trabalho que a gente desenvolveu também, que foi muito bom na área de petróleo. E a quebra de emulsão, água em óleo. Vocês sabem que o petróleo ele não sai só o óleo, ele sai, como eu disse, misturado com muita água. E o fato de ter muita água e menos petróleo, e com a pressão do poço, há uma mistura que forma emulsões muito estáveis. E para isso é necessário usar
um desemulsificante para quebrar e separar só o óleo. A gente, em vez de usar um desemulsificante, a gente usou, digamos, um sistema tipo o Insor 1 ou o Insor 2, se fosse mais rico em óleo, mais rico em água. E a gente conseguiu quebrar 100% das emulsões de petróleo que chegaram até nós pela Petrobras. Enfim, eu apresentei aí para vocês um resumo desses anos de trabalho na área do petróleo. A gente não parou de fazer as outras áreas, mas essas aí, digamos, foram as áreas que a gente mais trabalhou durante esse período. De 2001 para cá, foram quase 20 anos trabalhando nessa área. Então, eu fico à disposição de vocês para qualquer pergunta ou esclarecimento. Muito obrigado, professora Tereza, fantástico. Fui bem rápido, não fui? Foi, mas está ótimo, assim é bom. E, logicamente, é importantíssimo, né? O laboratório está com os braços abertos também para receber. O professor Afonso está como pesquisador visitante. Então, a gente tem aí, como é que chama? Espaço para continuar desenvolvendo e manter o legado que foi muito grande. Eu também trabalho junto com você e com o professor Afonso. E é um legado muito importante. E como eu falei no começo, é um privilégio a gente estar tendo essa palestra. Eu vou abrir agora também para os nossos alunos primeiro, né? Eu não tenho muita dúvida não, mas eu posso comentar alguma coisa, mas eu quero que eles que participem, né? Vamos lá, pode perguntar, aproveita. Bora, gente. Então a gente pede para você perguntar, viu, professor? Estou esperando. Professora, boa tarde. Na parte de inibidores de corrosão, eu trabalhei um pouco com revestimento metálico na graduação. As técnicas aplicadas, quais são para análise? Voltametria, cíclica, são as Exatamente. mesmas? São as mesmas. As técnicas usadas para ver a eficiência são as mesmas que se usa lá no laboratório de corrosão do professor Djalma. E lá no LTT a gente comprou também um equipamento que pode medir a corrosão, certo? Mas a gente sempre tem usado os sistemas que o professor Djalma... São os clássicos, tá? Para medida professor, de obrigado. corrosão. Se eu soubesse, eu tinha ficado nesse lado aí. Fui lá para o outro lado de petróleo, estou lá com cimentação. Senão eu tenho continuado na minha linha de pesquisa da graduação. Eu trabalhava com corrosão. Mas cimento é bem lá na UFESA. Não é tarde, não é Mas tarde. cimento é bom. Mas o professor Djalma tá junto, né? Também não tem problema. Tá, Djalma, com certeza. A gente trabalha como uma família. Professora Tereza, uma coisinha. O Windsor 4 é microemulsão, certo? Então eu chamaria de uma pseudofase homogênea, tá certo? Isso. Tá. Então aí... Macroscopicamente homogênea. Exatamente, ela é microscopicamente heterogênea. Né? E aí eu me interesso muito pelo ΔG da mistura, né? Considerando sob o ponto de vista microscópico. E aí o comportamento, aí a gente consegue descrever, né? Esse estado. É muito legal, a gente precisa chamar o Alexandre, né? E quem puder, quem quiser colaborar, né? Para a gente fazer essa abordagem termodinâmica, né? Dos sistemas de interesse. A gente chega lá, Osório, a gente chega lá. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Vamos calcular, professor. Chama aí que a gente ajuda. Tá vendo? Opa, Matheus, gostei. Vamos pro SPEX, vamos calcular esses ΔG. Matheus, vamos ser bem objetivos que a gente consegue. Ele fica conversando, aí não leva exatamente o que ele quer, como é que eu posso passar para ele, né? É verdade. Sim.
É verdade. Passaram-se 26 anos, a gente sempre fica conversando, nunca sai do lugar. Pois é. Pronto, gente, continua aí. Mas a gente tira dúvida um do outro, Oswaldinho. É Você tira verdade. minhas dúvidas, eu tiro as suas e no fim dá tudo certo. O que é importante é que a gente está sempre junto, isso que é muito importante. Com Né? certeza. E a união faz a força. Exatamente. Então, gente, vamos continuar. A professora apresentou, né, tem até no logo do grupo, o sistema pseudo-ternário, que tem, por exemplo, você pode ter água e sal de um lado, em cima pode ter o tensoativo e o cotensoativo, por isso, e aí acaba ficando uma forma de abordar de maneira prática a composição do sistema, né? Não é de uma maneira termodinamicamente rigorosa, né, professora Tereza, mas é muito prática, eu acho muito legal a representação. Engraçado, a tela ficou cheia para você agora, Tereza, eu não sei o que aconteceu aqui. Porque eu parei a apresentação. Ah, foi, exatamente. Deixa eu botar aqui para o pessoal participar. Perfeito. Então, gente, não leva a pergunta para 2021, não, né? É isso? Estamos com a... Pode perguntar, nem medo de perguntar, não. Se eu não souber, eu digo, não sei, sinto muito. Eu vou pedir, pronto, vai lá. Eu vou pedir aí pro Jefferson fazer uma pergunta. Jefferson Davi, bora. Vamos, Jefferson. Oi, professor. Você tem algum comentário, uma pergunta? Assim, eu estou trabalhando no laboratório, de tensoativos, aqui junto com o professor Cid e Marcos. De forma geral, eu não tenho muito uma pergunta específica, mas eu gostaria de saber em relação assim, à utilização do tensoativo, como a senhora comentou, em recuperação avançada. Fala um pouquinho mais alto, Jefferson, por favor. A utilização de tensoativo. Em recuperação avançada. Sim. Eu gostaria de saber em relação à questão de se tem condições de vaporizar, de conseguir vaporizar esse tensoativo. Se o tensoativo ele consegue ter esse efeito de vaporização, ou se somente ele fica no estado, ele degrada, alguma coisa do tipo. Não. O tensoativo puro, talvez você não consiga vaporizar. Mas ele em microemulsão ou em solução, esse é o gangue boom. Porque você vai ter tanto a ação do tensoativo como a ação do vapor. Então, é possível, sim, vaporizar e injetar como gás uma solução de tensoativo ou de microemulsão. Tem a tese, depois você olha, Alexandre Gurgel, a tese de doutorado dele foi sobre tensoativos em vapor. Bacana, porque você sabe, né, Tereza, que nós temos dispositivo para medir a composição da fase de vapor. Então, determinadas misturas podem levar o tensoativo para a fase de vapor. Então, pois é, a gente medir é ótimo, mas o que a gente precisa, Oswaldo, é ter um sistema que eu puder botar a solução e vaporizar na saída para ele entrar no plug na forma de vapor. Certo. Isso é uma coisa que a gente já está vendo, eu estou vendo lá com o Marcos, com o Pedro, para ver se a gente consegue comprar um equipamento, alguma coisa que a gente pudesse fazer isso. Como se fosse um flash, né? Como se fosse uma evaporação flash naquele momento. Pois é, mas com o estudo do comportamento líquido-vapor, a pessoa conhece as condições que isso se dá, né? Isso as melhores condições. Com certeza vai ser necessário. Pronto. Mas, em termos de equipamento para chegar na recuperação avançada, a gente tem que ter o sistema de formação todo fechadinho, né? Para não ter perda de vapor. Porque aí você permite a difusão desse tensoativo pelos canais, para aquela... Com certeza. Com certeza. Muito bom. Eu sabia que o Jefferson ia dar uma contribuição fantástica.
Alguma pergunta a mais? Jefferson, outro? Obrigado, pessoal. Obrigado também, viu? Muito obrigado. Professora Tereza, nós vamos agradecê-la. Quem quiser consultar é só mandar um e-mail, né? Um WhatsApp, não é isso? Estou à disposição. Exatamente. E como agora a gente já passou pela onda Covid, logo, logo a gente vai estar trabalhando, se Deus quiser. Amém. Isso mesmo. E nós teremos dia 19, 20 e 21, nós teremos nosso workshop. 19, 20 e 21. Agora? De janeiro, De janeiro. Sim, de janeiro. É isso. Aí todos estão convidados e também vamos abrir a oportunidade para aqueles que quiserem apresentar suas contribuições, tá bom? Professora Tereza, muitíssimo obrigado, viu? Nada, professor. Obrigado também. Obrigada a vocês pela atenção e eu Tá certo, valeu. resolver um bocado de bronca. Tá bom. Certo? Um forte abraço aí. Obrigado, um abraço. Tchau. Obrigada. Tchau.